Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Procuramos sempre trazer um estudo dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos por lema aqui no canal: Pensai nas coisas do alto. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a Arca de Noé e suas evidências. Vídeo parte 2. Queridos ouvintes, até aqui nós já conhecemos sobre Noé e sua família. Nós confirmamos algumas evidências que comprovam o cataclisma chamado dilúvio. Nós comprovamos a existência da arca e a sua veracidade através de testemunhas oculares e fizemos comparações também da arca com os maiores barcos da atualidade. Na continuação desse assunto, que é a segunda parte de 4 vídeos, identificaremos qual foi o material usado na construção da arca, e como que ela foi vedada. Quem realmente permaneceu dentro da arca e como era de fato o formato dela. Quanto se podia comportar dentro dela. Convido você então a viajar comigo na arca feita pelo patriarca Noé. Então, queridos, segure firme e vamos nesta viagem. Antes eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda no canal, faça a sua inscrição, seja muito bem-vindo e nos acompanhe aqui com vídeos interessantes que lançamos todas as sextas-feiras, aqui no canal Chanel Pensador. Queridos, em nosso dia a dia precisamos sempre encontrar formas adequadas para vivermos bem entre família. E olha que muitas vezes o espaço chamado casa não dá para caber todo mundo, porque cada um quer o seu espaço ali. Cada família tem o seu pedaço, a sua forma de se adaptar, as suas divergências. Cada família tem seu momento, seu ambiente. Agora, imagine você e sua família presos em um grande caixote e cheio de animais ali em volta. Pois é, queridos, para a família do patriarca não foi fácil viver todo aquele tempo confinado ali. Imagine todas aquelas pessoas com pensamentos, ideias, comportamentos diferentes, vivendo em um mesmo ambiente naquela forma que eles viveram. O cheiro, o rugido de animais, o estresse de não pisar em terra firme por um ano. Mesmo assim, para eles foi possível sim atravessar aquela prova e vencer. Acredito que Noé teve que volta e meia se inovar para manter o ambiente agradável ali naquele lugar para toda a sua família. Ele tinha um objetivo e creio que ele aproveitou demais, esse tempo que ele teve ali. Ele aproveitou muito de forma sábia para poder viver com maior profundidade a quem Deus confiou aquela obra. Então ele teve tempo suficiente para se envolver mais com o Criador. E assim ele fez. Então, queridos, que possamos, a exemplo da família de Noé, sermos oportunos com os nossos familiares. Além de aproveitar a comunhão com os nossos entes queridos, podemos nos reconectar também a nós mesmos e resgatar a nossa amizade com Deus. E então, meu amigo ouvinte, como tem sido a sua vida aí na sua casa, na sua família, no seu lar? Estamos vivendo um momento onde os valores familiares estão se perdendo, valores invertidos. O que você tem feito a respeito disso dentro da sua casa, na sua família? Você tem sido bênção na sua casa? Você está vivendo ou somente existindo? Desde o começo, a família de Noé esteve com ele, acreditando nele, crendo na palavra que Deus deu a ele naquela ordem. É tanto que eles se envolveram com a causa e ajudaram o patriarca. Mesmo eles, durante o processo, muitas vezes não entendendo nada. Até o próprio Noé, creio que no começo ele ficou meio que confuso, Deus disse:
vai chover. Aí Noé pensa, mas o que é isso, chuva? Eu nunca ouvi falar. Que negócio é esse de chuva? Construir uma arca? Como isso é possível para mim que sou um simples fazendeiro, né? Pois isso se deu, queridos, e eles construíram uma enorme embarcação que dura até os dias de hoje. Ela está guardada por Deus no cume do Ararat, embaixo de 10 metros de gelo. Quer saber detalhes? O primeiro vídeo nós falamos sobre isso. E nós também falamos em detalhes a dificuldade, né, que é para se chegar lá. Porém, agora vem uma boa curiosidade, né? Qual teria sido o material para construir um barco que dura até os dias de hoje? E se formos calcular aí, tem bem mais de 4.000 anos. Então, que material foi esse na construção da arca? Queridos, na questão da Arca de Noé, ela não tinha imensas placas de metais, ela não tinha um grande motor, não tinha leme, não tinha tecnologia ou nenhuma instrução naval para ser construída. Mas o que ela tinha era o bastante. Noé tinha o maior arquiteto do universo que formou os céus, os oceanos, os mares. Ele tinha a mão poderosa sobre aquela embarcação. Noé tinha o projeto pronto, calculado, explicado pelo maior arquiteto do mundo, o arquiteto divino. E além do mais, o patriarca tinha fé, ele tinha determinação, ele tinha coragem, ele tinha confiança naquele arquiteto. O design da arca era do próprio Deus, conforme Gênesis capítulo 6, pois precisamos assumir que, queridos, Noé, ele não sabia nada de construção naval até então. A Bíblia relatou que esta embarcação ela foi construída com madeira de gopher, né? O que a Bíblia registra. Essa palavra também pode ser traduzida para significar resgate. Gopher é resgate, mas também pode ser traduzida com o preço de uma vida. E o mais importante ainda é que ela é escrita da mesma forma que escreve a palavra Kippur, que significa expiação. Talvez você já tenha escutado essa palavra aqui no canal, Yom Kippur. Ela é uma das festas judaicas estabelecidas pelo próprio Deus. E temos aqui no canal um vídeo intitulado As 7 Festas Judaicas. Assista e entenda o significado de cada uma delas, o significado dessas palavras. É um lindo estudo sobre as festas judaicas. Então vale a pena você assistir. Então, queridos, quando Deus disse a Noé que era para ele revestir a arca por dentro e por fora, ele estava dizendo: trazei expiação, revestido a arca pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Como significa a raiz da palavra, o preço de vida, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Era isso que Deus estava comunicando a Noé, né? A Noé. O texto bíblico menciona a madeira de gopher, que hoje, sendo semelhante ao pinheiro ou a madeira do cipreste, que é as que são mais semelhantes, né, na resistência, como a densidade dos dois materiais é parecida, aí os estudiosos ingleses escolheram o cipreste para ser o material principal, né, da construção da arca. O termo hebraico gopher é mencionado apenas uma vez aqui na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 6,14. Embora seja traduzida em várias versões como cipreste, o seu significado é obscuro. Não se sabe exatamente o que essa palavra significa no hebraico, gopher. Então, a tradução gopher por cipreste se baseia na semelhança dessas palavras. Essa madeira ela foi usada devido à sua autorresistência contra o apodrecimento. E essa palavra tinha um significado desconhecido. Ela não tinha uma tradução direta, essa palavra gopher.
Por isso que mais se assemelhou a pegarmos a tradução aí pelo cipreste, pela qualidade da madeira, né? A durabilidade e ela ser resistente ao apodrecimento. Porque essa madeira sempre foi um mistério, né? Nós não somos familiarizados com ela. E a única madeira que se aproxima disso seria então o cipreste. Então a versão da Bíblia, a NVI, que é a nova versão internacional, ela traduziu logo a palavra gopher para madeira de cipreste. Pois bem, foram então usadas na arca quase 8.000 metros cúbicos dessa madeira, chamada gopher. Bem, já falamos então, queridos, qual teria sido a madeira no original hebraico e a quantidade dessa madeira que Noé usou na construção. E mesmo que não tenhamos certeza do tipo que foi, isso também não seria um grande problema, porque estamos nos aproximando da madeira daquela época a qual foi usada. Mas a questão maior que gerou um pouco de problema foi o caso da impermeabilização da arca. Deus disse a Noé em Gênesis 6,14: betumerás com betume sua arca, tanto por dentro quanto por fora. Só, queridos, que a palavra no original que foi usada aqui foi gopher, né? Presta atenção, não confundam. A palavra original para madeira é gopher. Agora, para o material de permeabilizar a arca é copher, né? Como se fosse uma palavra parecida aí com o café, copher. Pronúncias poucos parecidas, mas com significado diferente. E se você estudar e pesquisar melhor, não tem nada a ver, né, com o que costumeiramente a gente conhece por aí como betume, certo? Esse gopher não tem nada a ver com betume. E é aqui que precisamos ter um pouco mais de atenção, pois nós temos um pequeno problema com a tradução dessa palavra no original hebraico. Por quê, queridos? Porque se a Bíblia tivesse usado na sua escrita original, no texto hebraico, as raízes zephet ou shemar, então tudo bem, seria traduzido por betume, porque a raiz hebraica para a palavra betume ou pinche é zephet ou shemar, né? Para entendermos o betume de hoje, o pinche ou o alcatrão, como todo mundo conhece aí por aí. Mas a questão é que a palavra original no texto não foi nenhuma dessas duas. Não foi zephet e não foi shemar. O que foi usado no texto original foi gopher, que no hebraico quer dizer resgate. Interessante que existe uma outra palavra parecida com gopher, que é kafar, e significa expiação. Então, isso explica que só existe resgate quando existe expiação, trazendo para o nosso linguajar comum aqui. Então, segundo a raiz da palavra, se trouxermos para o texto como betume do nosso dicionário, aí complica a situação dos residentes da arca, né? Porque a palavra original foi gopher, que não se coloca para betume. Pois, queridos, o produto que é usado hoje, costumeiramente chamado de pinche, que é para asfalto, ele é perigoso. Nós temos que entender que esse produto é cancerígeno até pelo cheiro. Agora imagine Noé, sua família e todos os animais passarem 371 dias cheirando pinche. Porque a ordem foi que calafetasse a arca por dentro e por fora, betumasse, que era a palavra ali para colocar o produto na arca. Então você teria ali um sério problema, tanto quanto as pessoas que estavam dentro, tanto também para com os animais cheirando aquele produto tóxico e cancerígeno. Deus não iria, queridos, acertar em tudo e errar nesse detalhe. Jamais Deus iria errar num detalhe assim. Então, porém, a palavra que Deus usou para o texto ali original foi a palavra gopher.
Então, segundo a Bíblia hebraica original, aí dá para a gente entender o que significa então essa palavra aí no original. Kófer. Essa palavra tem uma ligação direta com um tipo de planta extremamente usada no Oriente Médio. E essa planta ela é chamada hoje de rena. É um arbusto muito popular naquela região. Então, querido, houve uma pesquisa sobre isso, a raiz da palavra e o que ela significa hoje. Essa pesquisa foi publicada na revista Fides Reformata, no artigo 14, número 1º do ano de 2009, nas páginas 47 a 73. Esse artigo foi publicado ali por Marcos Cesaretti sobre essa questão da rena. Nesse artigo ele diz que essa planta, além de ser usada para a tatuagem de rena, que é muito comum, né, como é chamada por causa da sua pigmentação, ela também é extremamente usada por fins medicinais como um poderoso agente contra bactéria, né, micróbios em geral. Aí sim, né, seu cheiro não seria tóxico e também iria combater bactérias. Aí, queridos, os sumérios, os assírios usavam, né, essa planta para tratar feridas, além de fins rituais medicinais. Além de deixar a arca desinfectada, essa planta é um poderoso material impermeabilizador. Os egípcios serviam-se dessa planta para calafetar os canais de irrigação, calafetar barcos, telhados. A utilidade dessa planta chamada rena é comprovada pela ciência dos tempos modernos. Esse tipo de madeira ou cipreste, ele chega a inchar um pouco, então quando está molhado, aí com a rena ele veda muito mais e melhor. Quem não se lembra, por exemplo, das caixas d'água dos filmes de faroeste, né? E incrível que existe até os dias de hoje nos Estados Unidos. Em Nova York, por exemplo, a Nova York moderna, por exemplo, existe empresas que constroem caixa d'água de madeira até os dias de hoje, madeira ciprestes. Recentemente eu vi uma reportagem de uma caixa d'água de madeira encontrada no Parque Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi restaurada, ela tinha sido construída em 1884. E muitas delas, que depois de mais de 200 anos, ainda servem como reservatório de água até hoje. Certo, queridos, que não sabemos qual realmente foi a madeira da arca, mas o cipreste é o mais indicado. Agora, sendo assim, faz muito sentido, né, como que a arca foi vedada para não entrar água e como que eles puderam suportar, né, o cheiro lá dentro. Estudando o hebraico, amados, e partindo para o original, dá para a gente compreender melhor as escrituras, né? E entender o que de fato foi escrito ali naquelas palavras, para a gente não estar colocando pinche dentro da arca de Noé. Então, quando você lê que a arca foi vedada por betume, aquela palavra no hebraico original não significa pinche, né? Mas o produto da planta rena, ok? Então, partindo para o tamanho dessa embarcação, agora se falando das proporções da arca, como comparar isso hoje, o tamanho, né, da arca de Noé? Como que a gente pode comparar isso hoje? Aqui nós estamos falando já no sistema métrico, né, que seria o nosso atual hoje. A arca, ela possuía 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Dependendo do côvado, pode variar um pouco essa metragem, né? Um pouco para menos, um pouco para mais. Dimensões que, segundo a Bíblia, foram exigidas por Deus quando ordenou a Noé a construção dessa embarcação, certo?
Estamos usando aqui então os cálculos do côvado egípcio ou hebreu mais usado nos povos antigos, né? Esse côvado egípcio e hebreu que foi copiado dos romanos. O famoso matemático Yakov Perelman, que viveu em 1882 a 1942, ele usava em seus cálculos, né, o valor médio de um côvado de 45 centímetros. E por base nessa metragem que Deus deu a Noé, os cientistas calcularam e chegaram a mais ou menos essas definições de proporções em relação ao homem. Então, o tamanho da arca em relação a grandes proporções ou ao tamanho de um animal, de um homem. Um dos maiores prédios do Brasil, por exemplo, que se encontra em Santa Catarina, na cidade de Itapema. Veja ele aí na foto comparado com aí do lado um carro Fiat Strada e também tem uma pessoa aí em pé do lado. Olha o tamanho, as proporções desses tamanhos aí. E por coincidência, não sei, ele tem a mesma altura que o comprimento da arca. Interessante que o nome que deram a esse prédio é Residencial Noé ou Residencial Noah. Ele possui 42 andares. Então, vamos deitar esse prédio na foto só para você ter uma noção do comprimento da arca. O comprimento da arca é na altura desse prédio aí. Então, veja aí na foto a altura do prédio, né, se comparando com o comprimento da arca, né, proporções de tamanho como ela era. Só para termos uma ideia, o tamanho da arca que Noé construiu. Agora imaginemos ainda o tamanho de um container. Tem alguns tamanhos container, mas vamos observar aquele que é maiorzinho, 12 por 4. Desse tamanho aí, caberiam mais ou menos 360 deles dentro da arca de Noé. Podia ainda caber 3.400 jaulas de 12 metros quadrados, onde poderiam colocar todos os animais dentro. A arca que Deus projetou tinha o volume de 41 mil metros cúbicos, é o que poderia caber ali. O peso bruto da arca seria 14 mil toneladas, cabiam pelo menos umas 6 mil toneladas dentro dela. Seu deslocamento, era de 20 mil toneladas. Mas, pastor, o que é isso, deslocamento? Nesse caso aqui, queridos, o deslocamento de uma embarcação corresponde à massa de água que é deslocada quando a embarcação, ela flutua ou ela se movimenta. Isso geralmente é expresso em toneladas. Praticamente quando você coloca algo pesado dentro de uma bacia que já está cheia de água, aí muita água transborda e sai da bacia. Então, nos cálculos de embarcação, aquela água que saiu, que se deslocou, é chamada de o deslocamento da embarcação. Dá para entender assim? Aí você que me ouve agora fica daí pensando do outro lado da telinha: vixe, agora o pastor está viajando na matemática, está viajando na física com esses cálculos aí. Mas, queridos, é muito fácil, muito fácil você ler o texto e dizer: Deus mandou Noé construir uma arca. Aí a ordem de Deus para Noé foi essa: construa uma arca. Aí Noé começou a construir uma arca. Não, queridos, houve um tempo ali. Da ordem de Deus para a construção da arca, houve um tempo. Isso quer dizer que Noé teve que aprender a construir uma arca. Era algo que pela primeira vez na história da vida dele seria feito. Queridos, lembre-se, Noé era apenas um fazendeiro. Lembre-se disso. Muitos cristãos acham que quando Deus chama alguém para uma obra, ele pega e derrama um balde de conhecimento na cabeça daquele indivíduo, aí pronto, ele já está pronto para cumprir a ordem que Deus deu. Imagine a pressão,
o tamanho, o peso, né, de cada tora de madeira ter que ser encaixada ali no lugar certo, ser ajustada da maneira correta para que aquela construção acontecesse. Imagine depois de pronta, então, os filhos de Noé olhar para ele e dizer: eita pai, aquela parte ali está toda empenada, aquele lado ali está torto, olha, aquelas tábuas ali se soltando. Mas não foi assim, amados. Foi incrível, a armação toda ficou 1 ano boiando e ela foi construída só de madeira. Um barco de madeira que dura 4.000 anos. Ela está hoje guardada no gelo porque Deus quis assim. Sabemos que devemos passar, queridos, pelo seminário teológico para aprender a exercer o chamado, né, para ensinar, para compreender a Bíblia e saber colocá-la de maneira correta para os ouvintes, porque ninguém no outro dia acorda falando grego, falando hebraico, né, e sabendo ensinar a Bíblia. Para se fazer missões, você precisa buscar, praticar experiências na igreja, no campo. Isso se chama bagagem. Sabemos que foi assim com Moisés. Ele passou 40 anos no palácio aprendendo a liderar. Aí depois ele passou 40 anos em casa com a esposa e com o sogro, aprendendo a ser liderado. E depois mais 40 anos no deserto praticando os dois, liderar e ser liderado. O seu sucessor era praticamente um aluno direto dele. Josué era liderado para depois liderar. A escola de José, por sua vez, o José do Egito, foi uma das mais complicadas, mas ele passou no teste e acabou se tornando um governador. Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos para depois eles se tornarem apóstolos. Ah, pastor, você pode dizer para mim, queridos, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. É claro, meu irmão, que Deus faz isso, mas Deus nos fornece todo o conhecimento necessário, tudo o que precisamos. Deus nos capacita sim, mas nós precisamos buscar. Conhecimento não se vem com um balde, Deus envia um anjo e joga na sua cabeça, não. Deus capacita o chamado, mas essa capacitação, Ele lhe dá força, desejo, inteligência para você buscar esse conhecimento. Então, queridos, é dessa forma aí, né? Não é fácil, é só ler a Bíblia e pegar a letra no seco, sem discernimento e imaginar como foi. Não é dessa forma, não. Ah, Deus mandou então Noé construir uma arca, aí no outro dia está lá Noé com serrote cortando tora de madeira. Não é dessa forma não, queridos. Imagine depois de tudo pronto, a esposa de Noé chegar para ele: marido, você esqueceu algo tão importante na cozinha? Aí Noé: eita, agora não dá tempo mais não, a porta já está fechada. Claro, queridos, que não foi dessa forma. Tudo foi calculado na medida certa, projetado da forma mais correta, encaixado, construído sobre precisão, tamanhos exatos ali, porque tinha um arquiteto divino ajeitando tudo ali para Noé. Só para termos uma ideia, o maior barco que foi construído depois da Arca de Noé foi o Great Eastern, que ele foi construído em 1854. O Great Eastern, o maior e mais luxuoso barco jamais construído, né? Foi um lindo e colossal barco a vapor da era vitoriana. O livro 50 Máquinas que Mudaram o Rumo da História, de Eric Chaline, que era da editora Sextante, uma editora brasileira que foi fundada em 1998, né, por Geraldo Jordão. Esse livro, ele considerava essa embarcação, o Great Eastern, né, a 9ª maior invenção do mundo. Agora imagine você, somente depois de 170 anos atrás, foi que conseguiu se construir uma embarcação maior do que a Arca de Noé. Pense nesse tempo aí,
É muito pouco tempo. Pense aí que a arca foi um projeto tremendo e ousado. Em uma das suas viagens no ano de 1862, o imenso Great Eastern sofreu um rombo no casco na costa de Long Island, que foi 60 vezes maior do que o rombo que aconteceu no Titanic. Agora imagine aí. Mas, ao contrário do que aconteceu com o Titanic, o Great Eastern, cujo engenheiro foi Isambard Kingdom Brunel, que apelidou aquele barco de Grande Bebê, mesmo o navio com um furo desse tamanho no casco, ele permaneceu na superfície graças ao quê? A um casco duplo que ele tinha. Aí deu tempo dele chegar em Nova York, né, para ser reparado, e não teve nenhum auxílio externo, né, só foi reparado quando chegou em Nova York. Aí depois disso o barco ficou ainda mais 10 anos em exibição, né, numa atração turística lá na Inglaterra, num porto da Inglaterra, mas ele terminou sua carreira, né, como casa de concertos flutuantes. Aí depois ainda se tornou um outdoor gigante. Depois ele foi finalmente desmontado em Liverpool entre os anos de 1889 a 1890. Então, Great Eastern é um barco para ficar em nossa mente também, porque ele foi o primeiro depois da arca em proporção, né? E só foi construído 170 anos atrás. Pense aí. A arca, ela dura 4.000 anos. Por último, ele acabou sendo vendido como sucata, né? Esse barco que entrou na história, o Great Eastern, e foi vendido os seus restos, né? Essa foto que você vê aí é o construtor Isambard Brunel. Note aí o tamanho da corrente da âncora daquele barco. Pense no tamanho e no peso disso daí, hein? Brunel, ele morreu um ano depois do navio ter sido inaugurado e lançado ao mar. Queridos, nós estamos falando aqui das proporções da arca comparado com enormes barcos citados da história de Noé para cá. Então, veja, lembrando que estamos nas medidas da arca pelo côvado dos hebreus ou egípcio, que é 50 centímetros, certo? Pois como existiam muitos tipos de côvados na época, né, uns eram menores, outros maiores, nós preferimos ficar com essas medidas, né, hebreias, que a gente está aí no meio termo dos côvados, certo? Agora, na época do faraó Amenmés I, que reinou 1891 a 1962 a.C., tinha-se a hipótese de um côvado medir 52 centímetros. Mas vamos aqui uma notinha de rodapé. A identidade desse faraó é um tema de debate em curso, embora o consenso geral dos egiptólogos o identifique como Menes ou Narmer. Ele é acreditado como unificador do Egito, o primeiro faraó da história, quando não se tinha ainda o título de faraó, porque esse título ele não é tão antigo. E interessante que o termo faraó não é uma palavra egípcia, foi um título dado depois. E isso é evidenciado por diferentes títulos reais dos registros históricos arqueológicos, certo? E a questão de Menes. Mas nós não vamos entrar nessa questão aqui e também não vamos pegar esse côvado aí do período dele, ok? Então fecho a nossa notinha de rodapé aqui. Pois bem, queridos, até aqui já deu para você perceber o quanto era grande o projeto que Deus propôs para Noé construir. E sabemos que Noé foi escolhido porque ele era um homem temente a Deus, ele andava com Deus, e isso serve para a gente como exemplo. Poder receber do Criador a convicção e coragem para aceitar e cumprir qualquer mandado que Deus nos dê por amor, né? Dar um salto de fé e dizer que Ele manda para ir para tal lugar e você vai, Ele indica um caminho e você
faz, ele lhe dá uma missão e você abraça. Claro, queridos, que Deus pode não nos pedir para construir um outro enorme barco, né? Mas sempre há coisas que Ele está sugerindo para que possamos fazer em nossas vidas hoje. Pode ser, queridos, que Deus esteja te incumbindo de tratar melhor a sua família, de você ser um exemplo dentro de casa, de você tratar melhor os seus amigos, pessoas ao seu redor, né? Como cuidarmos da natureza. Talvez Deus esteja te propondo como cuidar e respeitar melhor dos animais no dia a dia. Eu não sei qual é a tua missão, mas você é capaz de cumpri-la. Talvez ele esteja propondo como mudar nossos maus hábitos para nos adaptarmos às circunstâncias de convivência, como foi para eles dentro daquela arca. Seja o que for, devemos, queridos, ter essa determinação de fazer o que Deus quer que façamos em nossas vidas, no dia a dia, no trabalho, na escola, né, na família, né, termos essa convicção. A razão pela qual Noé era especial era porque ele respondeu, ele aceitou essa missão, ele respondeu o chamado de Deus. Mesmo quando sabia que, nossa, eu estou sendo aqui o único para pegar essa missão e construir um barco desse tamanho na contramão do mundo. Mesmo assim, Noé pôde. Você também pode. Nós também podemos. Então, devemos fazer o projeto que Deus incumbiu que a gente faça. E a ordem de Deus, ela requer uma palavra nossa: obedecer, né? Aceitar. Estamos prontos para aceitar, então, desafios propostos por Deus? Qual a missão que Ele te incumbiu? Você está cumprindo? Saiba que Deus era com Noé e Noé andava com Deus. Pense nisso, querido. Como é importante você estar embaixo da vontade de Deus. No próximo vídeo saberemos ao certo quais e quantos foram os animais, né, que entraram naquela embarcação. E também veremos, através de um estudo feito pelo Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica, o CRISO, nós falaremos, né, sobre quantos dias que a família de Noé ficou dentro daquela embarcação junto com aqueles animais. No próximo vídeo vem muita coisa interessante aí. São os assuntos que traremos, né, no nosso próximo estudo. Portanto, acione aí o sininho, participe com a gente, né, do nosso canal, compartilhe vídeos, compartilhe esse vídeo e se ligue aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui.